Glória ao teu nome. Amém. Cumprimento a igreja mais uma vez, papai. Amém. Quero que o irmão abra sua Bíblia, na primeira epístola de João, no seu capítulo 4, do versículo 1 em diante. Primeira epístola de João, no capítulo 4, do versículo 1 em diante. Aleluia. Glória a Deus. Deus poderoso. Aleluia. Amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conhecerei o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio da carne é de Deus. E todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. E agora o versículo 4, que é o tema dessa noite. Filhinhos, sois são de Deus, e já tendes vencido, porque é maior o que está em vós do que está no mundo. 5. No mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Não, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisso conheceremos nosso Espírito da verdade e o Espírito do erro. Não posso não, bastante. Irmãos, o versículo 1, aqui eu acabo de ler, aqui fala dos falsos profetas. E para falar para os irmãos, como que nós podemos saber se o profeta é de Deus ou não? É simples. A melhor forma de conhecer uma pessoa de Deus é observando seus frutos. A árvore boa, ela dá frutos bons, e a árvore ruim dá frutos ruins. Ou seja, pelos frutos nós conheceremos a árvore. Da mesma maneira, os profetas conhecemos pelos seus testemunhos. Assim como a palavra de Deus mesmo diz que a fonte de água que joga água doce não tem como jogar água amarga. E a mesma fonte que joga água amarga não tem como jogar água doce. Ou seja, também vou falar da Bíblia. Em Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 15 e 16, vai dizer assim: que ou você é quente ou você é frio, caso ao contrário, for está cheio. Aí você me pergunta: o que você quer dizer com isso, irmão? Ou você tem que ter uma vida de Deus, aqui dentro da igreja ou fora da igreja. Não é porque eu estou aqui na igreja que eu vou dar uma imagem para os irmãos e lá fora eu vou dar outra. Pelo contrário, por lá que eu tenho que mostrar que eu sou de Deus. Porque todos aqui conhecem Deus, conhecem a palavra dele. Lá, muitos estão machucados, caídos, precisam de uma palavra de Deus. E se eu mostrar uma imagem aqui e lá fora outra, as pessoas não vão procurar atrás de mim, porque não sabem que eu sou de Deus, não sabem que eu sirvo a Ele. E aqui no versículo 2 e 3, que já são os dois complementos, diz assim: Aleluia, Jesus. Meu Jesus poderoso. conhecerei o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E não é de Deus, mas este é o Espírito do Anticristo, a qual já ouviste que há de vir, e ele que já está no mundo. Todo que confessam e crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, esses confessam a sua fé. Como diz a Bíblia: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Agora, para o versículo 4. Aleluia, Espírito Santo. Meu Deus. Filhinhos, sois são de Deus, e já tendes vencido, porque maior que está em vós, não no que está no mundo. Aleluia, Jesus. Assim como diz nesse versículo, maior aquele que está conosco do que está no mundo. Ou seja, a última palavra, ela não vem do médico, ela não vem do advogado, ela não vem do homem, ela vem de Deus. Por mais que o médico falou que para você não tem mais jeito, por mais que o advogado falou que para você não tem mais jeito, Deus dá a última palavra. Glória a Deus. Nós podemos ver, aqueles que estão com Cristo jamais estarão sozinhos, mas estarão sendo guiados e instruídos pelo Espírito Santo de Deus, para assim não serem confundidos por aqueles que se passaram por falsos profetas. E você me pergunta: como nós também podemos saber se é um falso profeta ou não? Simplesmente lendo a Bíblia, porque a Bíblia é simplesmente um manual do cristão. Ou seja, qualquer dúvida que nós tivermos sobre o mundo espiritual, o que vai acontecer, está na Bíblia. Ou seja, nós tivemos, se eu, por exemplo, eu profetizo alguma coisa sobre a vida dos irmãos. Os irmãos acham que
Não estou falando alguma coisa que basta ver na Bíblia, porque lá na Bíblia está tudo confirmado. Já viu o que já de acontecer. No versículo 5, que está escrito assim: no mundo são, por isso eu falo do mundo, e o mundo os ouve. No versículo 5 fala daqueles que não acreditam e não os têm pela volta de Jesus. Seu coração está firmado nas coisas terrenas, só falam de coisas da terra. Só vivem preocupados com bens materiais e com coisas que ficarão na terra. Porque o mundo não entende as coisas do mundo espiritual. Como eu posso dar para os irmãos, quantas pessoas trocariam o convite para a igreja por uma festa? Porque para eles não tem importância vir para a casa de Deus do que uma festa. Porque eles não entendem a presença de Deus que habita nesse lugar. Porque o mundo não entende a coisa do mundo, como eu acabei de falar. O mundo espiritual, quem vai entender são os verdadeiros adoradores. Porque não somos da terra, só estamos de passagem e a qualquer momento vamos subir com ele para a sua glória. E o versículo 6 vai dizer assim, para fechar: nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o Espírito de verdade e o Espírito do erro. Nós que somos de Deus temos o conhecimento do certo e do errado. Assim também temos em Cristo Jesus o dom de discernir e saber aquilo que vem de Deus ou não. Nós conhecemos a Deus e sabemos que Ele nos ouve em toda qualquer situação. E aqueles que não estão em Deus não entendem e não dão crédito à palavra que são ditas pelas pessoas de Deus. Amém? Assim é a simplicidade e as palmas ao Senhor.